Boa noite. Tivemos um probleminha técnico, mas vamos lá. Em nome da diretoria colegiada da UERGS, quero desejar a todos, então, que tenhamos uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da UERGS, juntamente, então, com as colegas dos núcleos no interior do estado. E hoje, então, estamos com as colegas do NOEVAT, do núcleo do Vale do Taquari. Eu sou a Ana Alice Rezende e hoje vou mediar essa live juntamente com as colegas Helena Araújo e Giovanni Gol. Antes de, então, apresentar a nossa convidada de hoje, né, quero trazer para vocês, fazer alguns lembretes, então, para todos os participantes aí, que coloquem suas cidades, né? Coloquem aí de onde vocês estão participando. Coloquem também as suas atuações, né? Em que área atuam, quem são os orientadores educacionais que estão aí conosco hoje. E quero também trazer já mais ou menos como é que nós vamos organizar hoje. Vamos deixar, então, as perguntas para o final, certo? Depois da explanação da nossa convidada. E, então, vamos também trazer quem são os nossos participantes das regiões de onde estamos hoje, certo? Vamos tentar contemplar todas as colocações e perguntas, tá bem? Bem, então, hoje, para conversar conosco sobre o tema convivência e saúde mental, desafios e aprendizagens em 2020, está conosco a convidada Bianca Stock. A Bianca é psicóloga, mestre em psicologia social pela URGS, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e da adolescência pelo Centro Lídia Coriá, MBA em liderança e estratégia organizacional pela ESPN, consultora e encorajamento e educadora parental certificada e filiada à Positive Discipline Association dos Estados Unidos, com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula. Professora da pós-graduação em Educação Infantil da Unicinos, diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia. Bianca, seja muito bem-vinda. Passo agora a palavra, então, para minha colega Helena Miranda, que vai falar um pouquinho sobre o Núcleo NOEVAT. Bianca, não esqueça do seu... Desculpa, Helena, não esqueça do seu microfone. Esqueci do microfone. Boa noite a todos, então. Eu sou Helena Miranda da Silva Araújo, sou diretora de formação do NOEVAT. E, inicialmente, eu quero reforçar da nossa imensa alegria como núcleo, né, em poder participar, né, dessa live, da realização dessa live com um tema tão importante para o momento em que estamos vivendo atualmente, que é a convivência e saúde mental. O NOEVAT é um dos 8 núcleos ligados à Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, a UERGS, sendo o mais jovem dentre eles. Ele foi fundado no dia 20 de setembro de 2013 e abrange os orientadores educacionais associados pertencentes à região da terceira CRE, Terceira Coordenadoria Regional de Estrela. O núcleo possui uma diretoria colegiada e, em seu planejamento anual, contempla momentos de formação, abrangendo temas de relevância para a educação e para a profissão da orientação educacional.
Então, desta forma, nós queremos aproveitar este momento para agradecer às entidades parceiras que sempre nos apoiaram em todos os nossos eventos. Então, na pessoa da secretária estadual municipal de educação aqui de Lajeado, nós queremos que a professora Vera Plain, uma grande parceira da realização dos nossos eventos, e também agradecemos a terceira CRE, na pessoa da professora Cássia Benini, coordenadora regional de educação. E diga-se de passagem, as duas são de formação orientadoras educacionais. Também pela história do nosso Noevat, que é breve, né, mas muito intensa, muitas pessoas passaram pelo nosso núcleo, trabalharam pelo nosso núcleo, e agradecemos igualmente essas pessoas. E na pessoa da atual diretora administrativa do Noevat, a orientadora Odete Maria Espessato, nós queremos agradecer, então, a todas essas pessoas que já fizeram e ainda fazem parte do Noevat, e que, de alguma forma, colaboraram com a sua história. Como eu disse, sua breve e linda história. Para não nos alongarmos e deixarmos tempo para a nossa convidada, eu passo, então, a palavra para a minha colega Gilvane. Boa noite a todos os presentes. Eu sou a Gilvane Schmidt-Leu, diretora de comunicação social, então, do Noevat, e é com muita alegria e carinho que a gente recebe a todos para este importante momento, juntamente com a participação da psicóloga Bianca. O orientador educacional ajuda na formação, apoiando, discutindo, procurando refletir sobre esse indivíduo no espaço e tempo em que vive e em suas interferências e participações para uma sociedade mais justa e democrática. O orientador trabalha com a subjetividade, com a cultura, com a ética, com a formação das identidades, com o imaginário, com as representações sociais. Campo amplo e extenso formado por redes de conhecimento, teias de sentimentos e valores. Nesse momento de pandemia, coloca essa situação da Miriam Crispo, que é uma orientadora educacional, que fala do trabalho e atuação do orientador educacional, promovendo espaços para o diálogo entre gestão, professores, alunos, família e comunidade. Interlocução que se criou com a pandemia do Covid-19. Nesse momento, o orientador educacional se empenha em fazer contato com as famílias por telefone, WhatsApp, Facebook, ou da maneira que for possível, na tentativa de buscar compreender as dificuldades pelas quais os alunos estão passando para realizar as atividades, e, se necessário, criar novas estratégias que possibilitem aos alunos e à família o acesso ao ensino da maneira que ela for possível neste momento. As atividades domiciliares precisam chegar ao aluno, precisam ser estimuladas pelos pais a serem realizadas pelos filhos. Está sendo um momento de grandes desafios e aprendizagens para os professores, os alunos e as famílias. Exploramos e capacitamos a tecnologia de modo a possibilitar as aprendizagens significativas e construtivas chegassem ao maior número possível de alunos. Ao orientador coube, neste momento, a tarefa de realizar a busca ativa por alunos que estão distantes da escola, conversando com as famílias, aconselhando sobre a importância e o valor da escola, mesmo neste momento difícil ao qual estamos vivendo. Falando sobre o real valor da educação e a sua importância para o desenvolvimento integral, desde o aspecto intelectual ao socioemocional, mesmo à distância. Nesse momento, precisamos olhar para todos os profissionais, alunos e família com respeito. Ao falar de respeito, falo de amor que vem do coração. É quando olho para todos sem julgar, quando busco compreender.
A profissão de orientador educacional foi regulamentada por decreto federal pela Lei 5.564, em 1968. Atualmente, contamos com orientadores educacionais nas escolas municipais, estaduais, federais e particulares, abrangentes nos 32 municípios que fazem parte da 3ª Coordenadoria Regional de Educação. A todos um ótimo momento, e eu passo a palavra, então, para a Bianca. Boa noite, queridos colegas. Boa noite a todos que nos acompanham hoje à noite. Que bacana, que honra poder estar aqui e fazer esse diálogo. Excelente briefing inicial e poder entender a dimensão, né, da função social da escola e dos orientadores educacionais nesse momento tão dramático, tão delicado. E quando a gente preparava esse momento, perguntava para as colegas, né, qual vai ser o público da nossa live, a quem se destina. E aí eu me dei conta de uma coisa muito interessante, né? É um núcleo de orientadores de orientação, né? Uma associação de orientadores educacionais. E os braços já estavam bem compridos. E aí os colegas disseram, olha, a gente quer atender os orientadores, mas as famílias também vão escutar, os professores vão escutar, né? Assim, ampliando. E eu acho que isso faz a gente pensar. Por que que faz pensar? Porque talvez hoje eu gostaria de dedicar esse momento, subvertendo um pouquinho o pedido, dedicar esse momento aos orientadores e orientadoras educacionais, à gestão escolar, os coordenadores pedagógicos, diretores, mas na pessoa dos orientadores educacionais, a gente olhar com um olhar mais aprofundado para a questão das convivências e saúde mental nesse tempo da pandemia. E eu tenho certeza que essas reflexões, elas também nos ajudam a pensar o contexto das famílias, dentro da casa de cada um de nós, com os nossos filhos, com os estudantes. Mas por que que eu falo isso? Porque a gente precisa, nesse momento da pandemia, depois de quase 7 meses de isolamento, e toda a revolução que as escolas passaram, estão passando, e agora toda a ansiedade com as perspectivas de retorno, cuidar da gestão escolar. Isso é muito sério. A gente fala muito do cuidado aos professores, que é essencial, mas a linha de frente da escola, quem faz a mediação, famílias, né, estudantes e os professores, é a gestão escolar, é a equipe de apoio escolar e, especialmente, super demandados orientadores educacionais, vide a apresentação que se fez da profissão no início da live pela Giovanni. Então, quero começar com um poema. Gosto muito, muito, muito de poesia, e a quarentena nos ajudou a encontrar outros artistas, poetas, ampliar o nosso repertório cultural. Eu vou falar um pouquinho disso porque é tão importante. Esse poema é da Riane Leão, uma professora fantástica de Cuiabá, e ela diz assim: se puder, descanse, nem que sejam 5 minutos, voltados para os cantos de sua voz. Diminua a velocidade, tome um banho quente, coloque um pijama velho e confortável. Esqueça das lutas por hoje. Sussurre calma nas urgências. Deixar para lá também é resistir. Estique os pés, descerre os punhos, observe a noite até o dentro constelar. Cuide da pele que te envolve. Amanhã, o sol continuará sendo sol, as casas e os prédios estarão no mesmo lugar. Agora, tudo voltará a ser como era antes, menos você. A demanda de saúde mental, de cuidado e de escuta na pandemia, de preocupação, de busca, de identificação dos estudantes que se afastaram da escola, os relatos, né, de sofrimento dentro de casa, pelos motivos mais diversos que a gente vai falar um pouquinho, fizeram mais do que nunca esses ouvidos, né, a escuta dos orientadores educacionais está muito larga. E geralmente, né, quem assume a missão e o desafio dessa profissão
é porque tem uma grande capacidade de empatia e uma grande capacidade de escuta e uma grande capacidade de se importar com o outro. Só que neste momento, a gente vai combinar que nessa noite a gente vai parar para poder falar da saúde mental daquele que cuida, daquela que escuta e daquele que acolhe. Nós vivemos um susto, um grande trauma com a pandemia. Por que eu digo que é um trauma? Porque invadiu a nossa vida, a gente não tinha registro simbólico para isso que está acontecendo, nos colocou frente a frente com a morte, medo de contaminar as pessoas que a gente ama, medo de morrer, medo por todas as perdas e lutos que fizemos das nossas expectativas, dos nossos planejamentos, e se tornou uma intromissão na vida, que virou ela de cabeça para baixo. Tanto que a pandemia não perguntou para ninguém: bom, podemos começar o isolamento social, tá tudo bem aí na tua casa, o casamento tá ok, a reforma que tu ia fazer tá joia, relacionamento conjugal, tranquilinho, com os filhos, beleza? Claro que não. Nos pegou pelo pé do jeito que estávamos. E justamente por ser um evento que nunca antes havíamos vivido, e nessa escala global, é um trauma social. E frente ao trauma, a gente precisa construir narrativa, a gente precisa construir formas de falar e de contar sobre isso. Se a gente precisa falar, a gente precisa ser escutado. E a grande orelha maravilhosa das escolas, né, são os orientadores educacionais. Claro que professor também faz isso, direção também faz isso, e a gente vai falar desse desdobramento das funções. Então, mais do que qualquer coisa, a função da escola em 2020, ela não é só de garantir dias letivos, ela não é só de garantir os objetivos de aprendizagens organizados no início do ano, com tanto cuidado, né, o que prevê os documentos. A função social da escola, né, que é a raiz da escola humanizante, é poder humanizar essa experiência, é tornar esta experiência passível e possível de ser vivida, e construir memórias que não sejam só de desterro, de destruição, né, de expectativas frustradas. Então, a escola se manter viva nesse momento, e viva, que eu digo, não é só funcionando, né? A escola viva é a escola orgânica, que acolhe a vida, que não se deixa robotizar, que não se deixa mecanizar. Essa escola viva é o que garante, para muitos, alguns pilares de saúde frente a tantas perdas. Então, a demanda e não só em relação aos estudantes e às famílias, em relação aos professores também, porque o adoecimento dos professores é muito significativo. Eu fiz muitas conversas durante essa pandemia com professores, né, e pais, famílias, mas a grande demanda que se colocou a partir de agosto foi a demanda de cuidar dos gestores e professores. Então, e é muito interessante acompanhar esses processos, porque como eu assessoro escolas de São Paulo, escolas de outros estados, a gente também, né, e redes municipais de educação de outros estados, alguns já retornando, outros prestes a retornar, com tempos diferentes da pandemia, então faz a gente entender que também são ondas e antecipam alguns desafios que a gente está por viver logo mais, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Então, quando a gente falar de saúde mental, a gente vai entender saúde mental não como um diagnóstico, tá? Isso é muito importante. No senso comum, se fala da saúde mental como se fosse a quem não tem nenhum diagnóstico tem saúde mental. Isso é um grande equívoco. Eu posso ter um transtorno de ansiedade, né, um quadro depressivo e ter mais saúde mental do que quem não tem. Como assim? Vou explicar. Saúde mental tem a ver com a gente tornar a vida digna de ser vivida. A gente fazer, né, dentro do nosso cotidiano, um viver criativo. Quando a gente está numa situação de excessiva submissão à realidade, de apenas perceber que eu tenho que me adaptar, né, me submeter ao tempo, às demandas de trabalho, ao relógio, aos meus próprios medos internos, a uma relação tóxica ou abusiva, ao que for, né? Quando eu sinto que a vida é só cumprir essas expectativas e me adaptar, eu sinto como se ela fosse perdendo a dignidade, que ela foi, né, a vida vai perdendo o sentido. E a gente fala isso em setembro, né, em tempos de campanha de Setembro Amarelo, campanhas
e falam da prevenção ao suicídio, é fundamental. Como que a gente pode tornar os dias de quarentena, esse nosso 2020, um ano que não é perdido, um ano que vale a pena ser vivido? Como que a gente pode dignificar os nossos dias, né, durante essa pandemia, entendendo que a vida não vai começar quando a pandemia terminar. Inclusive, a pandemia não termina quando virar 2020 para 2021, Réveillon, Feliz Ano Novo. Não, a gente ainda vai estar no contexto de pandemia. Então, é esse convite que eu quero fazer hoje. Recuperar a potência criativa, recuperar as perspectivas de autocuidado para a gente. É o que nos possibilita nos manter inteiros, íntegros e construir vínculos saudáveis, inclusive no desenvolvimento do nosso trabalho junto às escolas. O que os estudantes precisam agora, colegas, é que nós estejamos inteiros, que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, que a gente possa cuidar dos nossos laços, porque muito provavelmente, a gente já está observando isso, a gente vai ter um grande contingente de famílias e de estudantes retornando aos pedaços. Porque é impensável um ano inteiro para crianças e adolescentes viverem sem amigos, sem a interação que a escola proporciona, sem os ensaios da vida, né, que a escola proporciona. Então, como que a gente pode estar oferecendo um ambiente que seja saudável, tanto nas nossas casas, quanto na escola, e esse ambiente saudável que faz, né, a gente ter a capacidade de lidar com as perdas, com as frustrações e ser criativo frente a elas, esse ambiente, ele está muito conectado com a percepção que a gente tem da gente mesmo. Vou explicar um pouquinho melhor isso. Mas antes, eu quero trazer uma metáfora que tem me ajudado muito a pensar os processos da pandemia. Nós começamos achando que seria 15 dias, 20 dias, foi se estendendo, tornaram-se 6, 7 meses, né? Estamos quase completando 7 meses, e a gente não tem controle algum sobre como as coisas vão evoluir daqui para frente. Algumas perspectivas, datas, retornos, bandeira laranja, bandeira vermelha, mas a consistência desse futuro e essa angústia frente ao futuro faz a gente viver num excesso de presente também. A gente diz que a ansiedade é o excesso de futuro, né? Mas o excesso de presente, ele também intoxica, assim como o excesso de convivência, né? No início, frente a uma sociedade do entretenimento, que a gente precisa estar sempre ocupado, sempre entretido, né? Em que as pessoas têm uma grande dificuldade de se haver com os próprios sentimentos e os próprios, né, os pensamentos, a quarentena estava sendo vivida como uma grande sala de espera. Uma sala de espera em que a gente precisava se ocupar, né? Sabe sala de espera? Quando a gente vai numa consulta com uma fisioterapia, um médico, um dentista, e a gente está ali esperando, é quase um não viver, um estado de não viver. Eu leio qualquer folheto que estiver ali na frente, mexo no celular, vejo qualquer bobagem na rede social, preciso me ocupar, né? Porque eu estou numa expectativa de espera. A vida começa quando a porta se abre. A vida não vai começar quando a quarentena terminar. A vida é agora, do jeito que a gente está. E isso é muito importante da gente entender. Por quê? Porque, primeiro, a escola não tem a função social de ocupar crianças e adolescentes, para que eles não tenham tempo de ócio livre. Isso é uma distorção do que seria a função social da escola. Não é missão dos pais ocupar os seus filhos para que eles não se sintam entediados, para que eles não fiquem tristes. As crianças têm condições, desde muito pequenas, a lidar com o tempo livre, com o tédio, com frustrações, porque lidar com frustrações não é a gente acolher e dizer, tá bem, entendi, perdi. Não é isso. É a gente poder ser criativo e, bom, não deu desse jeito, vamos ver o que eu tenho aqui dentro de mim de recurso, de invenção, de inventividade para lidar com essa situação de uma outra maneira. Então, a gente viu um contingente de pais muito grande no início, correndo para a internet, catando atividade para fazer para os filhos, porque os filhos precisavam ficar ocupados. Ou uma angústia das escolas que tinham que mandar atividade, porque as crianças precisavam ficar ocupadas. Não, até porque a gente cria uma geração de crianças e adolescentes vítimas do mundo. Só que essa conta não é deles, essa conta é nossa, a gente que tem essa responsabilidade, né? Bom, se eu não posso usar o meu eletrônico, porque meu pai e minha mãe já disseram que eu já usei demais, se a escola
já não mandou mais tanta atividade, pai e mãe, o que vocês vão fazer para me deixar feliz? Olha o perigo disso, da gente crescer achando que o mundo tem que nos satisfazer. E a vida não é assim, né, gente? Não é mesmo. Então, o cuidado com esses jogos eletrônicos, também toda a indústria de jogos, e a gente sabe que tem jogos maravilhosos, educativos, super bacanas, mas também tem uma indústria que ganha muito dinheiro frente à fragilidade de famílias e adolescentes e crianças que estão privados do convívio social e de brincar com outras crianças e de ocupar os espaços públicos. Jogos que são feitos para viciar, jogos que colocam toda uma situação de consumo junto às crianças e adolescentes e em relação aos adultos também. Se a gente não está ocupado, a gente tende, nessa perspectiva, a fazer uma presença ausente. E isso, para os vínculos familiares, é muito ruim. Sabe aquela presença ausente? Eu estou aqui, mas eu digo assim, sei, é verdade. As crianças são muito perspicazes para perceber, os adolescentes mais ainda, quando a gente está, mas a gente não está na relação. E isso é dissociativo. Já basta toda a situação que a gente está tendo que se adaptar a atividades remotas que já sugerem uma relação de dissociação com a aprendizagem. Se tem algo que a gente vai levar muito forte desse 2020, é que o fator humano é insubstituível e que nada substitui a presencialidade, a pessoa, do educador, né, da comunidade escolar envolvida naquele espaço. O que a gente está oferecendo agora de ensino remoto é o que a gente pode oferecer, está tudo bem, está tudo certo, mas a gente precisa ser honesto e entender que isso não é adequado para as crianças e para os adolescentes, não é pedagogicamente, socioemocionalmente adequado para essas faixas etárias. Mas, bom, entre o ideal, né, e o possível, a gente está construindo possibilidades. Mas também se tranquilizar de que está tudo certo, uma criança ou adolescente não está motivado nessa perspectiva de ensino, que isso não é um problema do professor que não é youtuber performático, que isso não é um problema da escola, que não sabe fazer a metodologia de ensino remoto. Ninguém sabe, gente. A gente está construindo no processo. E as estratégias que a gente usou lá no início da quarentena, algumas perderam a validade, elas tiveram o seu valor, a sua importância no início, mas elas perderam a validade. E agora a gente precisa reconsiderar por quê. Porque chegou julho e agosto e foi muito interessante de perceber que a tristeza abateu e a exaustão abateu pais e abateu profissionais da educação. Exaustos. As crianças, os adolescentes também exaustos pela exposição de telas. E a exposição de telas, ela evoca, né, excessivamente o nosso sentido da visão. Todo o nosso outro campo perceptivo do corpo. E quando a gente está falando de processos de integração socioemocional, que é todo o rumo do amadurecimento socioemocional, a gente ruma para a integração, para nos sentirmos seres autênticos, né? Eu sou, eu existo, eu integro o que eu penso com o que eu sinto. Todo esse processo de amadurecimento socioemocional, ele fica prejudicado pelo excesso de dissociação. Como assim dissociação? A continuidade da conversa com pauta. A gente está perdendo, né, o convívio da sala dos professores, de chegar e tomar um cafezinho antes da reunião e perguntar, oi, aí, como é que tá tua mãe? Tá bem? Ah, melhorou? A gente troca uma ideia, conversa. As crianças com a mochila, um pouquinho de chegar na aula e conversa com o amigo. Tudo isso envolve uma experiência corporal que no vídeo a gente não consegue. A gente se endurece, esquece os problemas familiares, financeiros, sanitários, e eu tenho que estar aqui focado naquela experiência. Para um adulto, ok, até ali. Para criança e adolescente, em excesso, é insuportável. Então, é muito bonito de ver a criatividade dos professores e das escolas em fazer esse resgate, ligando para os adolescentes, para as crianças que não estão num momento legal, que não estão conseguindo participar,
encontrando maneiras as mais diversas possíveis. Eu tenho tantos relatos bonitos das ex-alunas, das escolas que eu assessoro, né, pé no chão, lá com toda a situação, né, de proteção, para que não se coloque a vida em risco também, criando jeitos pela rádio da cidade, encontrando as pessoas, buscando, e é esse o trabalho mesmo, é de resgate, é customizado, mas não esquecendo que a gestão escolar, ela é feita de gente, e gente que corre sangue nas veias, gente que também tem família em casa, que também tem situações particulares, tem um infinito particular na vida de cada um ali, e que não vai estar 100% disponível para a escola. Colegas, a escola, ela pode ter uma função terapêutica muito importante na vida de crianças e adolescentes, inclusive na vida dos trabalhadores. Quantas vezes a gente, né, não estava numa situação difícil de dizer, vou trabalhar porque se eu vou para a escola eu estou bem, eu vou lá, eu converso com as pessoas, eu estou junto com a gurizada, então me sinto melhor. O trabalho, e quem trabalha em escola sabe o que é, né, a potência dos afetos, das amizades, que a gente constrói entre os adultos também dentro da escola. Mas essa função terapêutica da escola, que para muitas crianças é o único lugar onde elas são verdadeiramente vistas, onde elas são verdadeiramente encorajadas, onde tem um professor, tem um orientador que olha para essa criança, para esse adolescente e diz, eu te enxergo, eu te percebo, e eu vejo coisas em você que talvez outras pessoas não veem. Isso foi muito duro no início da quarentena, porque para alguns estudantes foi um reconhecer dentro de casa, né, e perder também o olhar subjetivante e estruturador que a comunidade escolar fazia com ele, né, ou com ela. Mas esse orientador, a gente entender que a escola ela tem essa função terapêutica, não significa que a escola é terapia. E que a gente precisa dar conta de tudo, e precisa dar conta de todo o sofrimento dos colegas e de todo o sofrimento das famílias e dos adolescentes, tá? Às vezes, por contextos, né, tóxicos, a escola não tem uma função terapêutica. Pelo contrário, a escola vai ter uma função de adoecimento com estudantes. Ainda bem que é muito mais raro do que o contrário, mas a gente sabe e cada um tem histórias e exemplos para contar de situações assim, quando a escola se tornou um ambiente intoxicante. E a gente precisa cuidar muito do clima e da cultura dos espaços onde a gente trabalha, não só pelos estudantes, mas pelos adultos também. Então, entender que a nossa escuta ela tem limitações, também um respeito e um encorajamento à história do outro. Gestão escolar não é depósito de angústia, porque ninguém aguenta esse depósito de angústia. Às vezes, a gente precisa dar os limites necessários, com toda a gentileza e firmeza, ao mesmo tempo, sendo gentil e firme, né, tanto para os estudantes, quanto para as famílias, quanto para os colegas, e dizendo, até aqui eu posso te ajudar e te escutar. Mais do que isso, também é usar da escuta do outro como só uma descarga de tristeza, de queixa, eu me alivio, mas não analiso nada, não tomo nenhuma atitude frente àquilo, não vou procurar outros recursos terapêuticos, que pode ser terapia, mas tem outras coisas na vida que são terapêuticas também, não faço as decisões e escolhas que envolvem uma mudança que vão tornar a minha vida mais interessante e também a convivência com as pessoas, né, perto de mim mais agradável, eu só vou lá e coloco tudo para o outro. Às vezes, isso vem numa forma um pouco mais entristecida, mais dramática, às vezes não, às vezes vem de uma forma grosseira, e a gente precisa dar esses limites de escuta também, e dizer, o respeito à dignidade do outro também envolve o respeito à minha dignidade. E se a conversa, né, e a gente entende que está todo mundo à flor da pele, que às vezes a gente não encontra os melhores jeitos de falar, que às vezes as famílias vêm conversar conosco de jeitos bastante atrapalhados, porque também estão em sofrimento, mas a gente poder fazer esses limites de dignidade é educativo, e dizer, olha, desse jeito eu não converso, com este tom não tem diálogo. Quando o senhor, quando a senhora estiver, né, no momento em que possa falar de forma respeitosa, eu vou ter todo o prazer de escutar e envolver. Também entender que a gente precisa funcionar em rede, de forma intersetorial,
que a escola não precisa dar conta de tudo. É claro que muitas vezes é a escola que primeiro acolhe e primeiro observa as demandas de violência contra crianças e adolescentes, de situações de miserabilidade, de adoecimento psíquico, que precisam de ajuda, adolescentes que se mutilam, que se cortam, né, ou que estão entrando em estado depressivo. Peçam ajuda, funcionem em rede, acionem a rede municipal, façam parcerias com né, as equipes de saúde, façam parcerias com o Ministério Público, especialmente as escolas públicas, escolas particulares da mesma forma. Os pais estão bastante atrapalhados nas demandas que chegam para a escola e está tudo bem, eles não são profissionais de educação, a gente precisa educar as famílias, entendendo a diferença entre pedido e demanda. O pedido é a ponta do iceberg, é o que aparece. A demanda é o que está embaixo do iceberg. Às vezes eu não sei nem identificar a demanda e eu não estou conseguindo nomear ela. E eu peço do jeito que eu sei, que eu fui educado, que... né? Então, às vezes, a gente também pode fazer uma escuta que ajuda essa família a dizer, olha, eu entendi o que tu está me pedindo, mas eu acho que que a tua demanda ela é diferente. Aqui, esse pedido a gente não vai poder atender, mas, entendendo a tua demanda, a gente pode construir uma outra solução. Também envolver as equipes, envolver a comunidade na busca de solução para os problemas atuais. A escola não precisa ter resposta para tudo. A escola não é a fonte de resposta para tudo, a escola é a grande perguntadora, né, da sociedade. A gente faz muitas perguntas na escola. A escola é o lugar onde a gente pode fazer todas as perguntas. E a gente não vai ter todas as respostas na escola. E é importante que não se tenha todas as respostas, porque a gente também está educando para a construção de habilidades e competências na resolução de problemas. Escutar os adolescentes e as crianças como protagonistas da resolução de problemas nesse momento. Tanto na perspectiva das atividades acadêmicas, quanto também nas perspectivas de retorno, que eu vou esperar um pouquinho para a gente poder falar dos retornos, que eu sei que é algo que mexe bastante, dá muita ansiedade. Se a escola não tem a função social de ocupar crianças e adolescentes, nesse momento, se com certeza absoluta a gente não vai dar conta de todos os objetivos de aprendizagem previstos para 2020, e que bom que a gente não dê conta, porque o que a gente tem como conteúdo fundamental desse ano é o cuidado, é a própria vida, é uma pandemia mundial, estamos coletivamente aprendendo a lidar com crise, todos juntos. Adianta eu sair com conteúdo listado, dado conta, com muitos problemas de aprendizagem real desse conteúdo, frente às limitações do ensino remoto, e não saber lidar com a crise, e não ter trabalhado resiliência, e não ter aprendido a cuidar da minha família e de mim mesma, né? E de ter me envolvido nas tarefas domésticas, ter qualificado a relação com meu pai, com a minha mãe, aprendido, né, a esperar. Todas essas competências socioemocionais que envolvem esse 2020, elas impactam diretamente no desempenho acadêmico das crianças e adolescentes. E nós temos uma BNCC, uma Base Nacional Comum Curricular, vigorando em 2020, que nos dá todo o suporte e toda a sustentação teórica para essa argumentação e para esse trabalho. Por quê? O que diz a BNCC? A BNCC diz que o conteúdo não é um fim em si mesmo, né? Pensando no Fundamental 1, em diante, né? Quando a gente fala de educação infantil, a gente não fala de conteúdo, a gente fala de interações e brincadeiras, de campos de experiências, de direitos, né? Então a gente tem um outro contexto. Mas pensando a partir do fundamental, né, o que a BNCC diz? Que tudo que está previsto, colocado, tão estudado ali, está a serviço da gente formar cidadãos críticos, que saibam trabalhar em equipe, que saibam resolver problemas, que saibam expressar suas emoções, que saibam colocar a sua, né, a sua vida em prol do bem comum. E o grande eixo estruturador da BNCC é a ética do cuidado. Diferente da ética da lei, a ética do cuidado, ela é anterior à ética da lei. A ética do cuidado, ela é construída a partir da capacidade de me responsabilizar e de me sentir
aceito onde eu estou e de me sentir importante. Importante não no sentido de mais importante do que os outros, mas no sentido de útil, que eu tenho a contribuir. Vamos pensar um exemplo? Vou pegar uma máscara aqui. Eu posso, pela ética da lei, sem a construção da ética do cuidado anterior, se eu estou só preocupada com conteúdo, eu ponho a máscara, mas se não tiver ninguém olhando, tem ninguém olhando, não vou ser multado, né? Eu tiro. E uso sem máscara mesmo. Eu combino com algumas famílias que a gente vai quebrar o isolamento. Ninguém precisa ficar sabendo. Eu faço a coisa certa pelo medo de ser punido ou pela expectativa de ganhar algo em troca. Isso é um problema ético desse país que a gente precisa superar, e a escola tem a grande missão de contribuir para essa mudança de chave. A ética do cuidado, e que sustenta os documentos que a gente trabalha, que sustenta a nossa educação, né, os nossos parâmetros de educação, o que ela coloca? Eu uso a máscara porque eu sei que quando eu estou usando a máscara, o meu ato, ele reverbera no todo. Ele contribui com a vida de todo mundo. E eu não vou usar só porque tem alguém olhando. Inclusive, eu nem me importo com isso. Eu sei que eu tenho algo de bom dentro de mim para contribuir com a sociedade. Que o meu gesto contribui com o outro. E com isso, a gente entra na ansiedade sobre os retornos. Gente, antes de acolher criança e adolescente na escola, primeiro, uma acolhida socioemocional com a equipe. Muito forte, escutar as angústias, praticar a escuta docente, se colocarem também, mostrar que a gestão escolar, ela também é feita de gente, ela não precisa estar em silêncio, ela pode se colocar nas reuniões, ela pode compartilhar desde o seu olhar e do seu lugar de humano, de quem está com medo também, de quem tem preocupações também. Depois, acolher pais dentro da escola, mostrar os protocolos. Não dá para acolher, abrir porta de escola de criança e adolescente sem antes convidar as famílias, da forma como cada escola vai pensar, dentro de seus planos de contingência, convidar as famílias para circularem nesse espaço, como as crianças poderão circular a partir das novas regras de convívio social que a pandemia nos impôs. Acolhe as angústias, treina junto com os pais para depois a gente poder escutar as crianças e adolescentes. Escutar os pais é escutar os estudantes. Por quê? Porque a gente reforça a ideia de ambiente, de que criança e adolescente não é massinha de modelar, que a gente modela como a gente gostaria. O que a gente pode oferecer para eles são ambientes saudáveis de desenvolvimento, ambientes facilitadores do desenvolvimento. E aí entra o grande papel da escola, que é belíssimo nesse momento, que nos remete lá ao poema do Eduardo Galeano, quando o pai foi levar um menininho para conhecer o mar pela primeira vez, e o menininho, quando olha para frente do mar, ele se encanta com aquela beleza e ele acha aquilo tão grande que ele diz: pai, me ajuda a olhar. Agora é o momento da gente, junto com as famílias, dizer: eu te ajudo a olhar para o teu filho, especialmente quando a gente fala da educação infantil, né? Se a gente fosse parar agora e pensar assim, o que eu percebo que os meus filhos aprenderam nesse tempo de 6, 7 meses de isolamento social? O que eu percebo que os meus estudantes, que as crianças com as quais eu trabalho, aprenderam nesse tempo? E o que eu aprendi? Por que eu mudo a palavra? Por que eu falo primeiro de uma percepção? Porque o lugar de fala de quem aprende é de quem aprende. Então, quem sabe o que aprendeu é o adolescente, é a criança. Mas tem a percepção do adulto. E ela também pode ser muito enriquecedora. Ajudar essas famílias a olhar com um olhar amoroso, contemplativo, dar instrumentos para poder olhar para o desenvolvimento das crianças, para os adolescentes, instrumentalizar as famílias a ampliar o seu repertório de como olhar para o desenvolvimento deles. Isso é maravilhoso, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te apoio, eu te ajudo a olhar para as questões da tua família. E a gente também fazer essa volta
quais são as memórias que eu já construí nesse tempo de isolamento social, desse 2020, que a gente nunca vai esquecer, e que a gente vai contar por décadas e décadas e décadas e décadas, e os nossos filhos vão contar para os nossos netos, os nossos netos vão contar para... E assim vai. O que eu construí de memória na relação com o meu trabalho, na relação com a minha família? Ou eu também, na angústia de tantas perdas, de tantas preocupações em 2020, fiz questão de me ocupar, e não me conectar com as pessoas, não me conectar comigo mesmo, e eu só cumpri tarefas e eu nem sei o que eu vivi. Eu só respondi à demanda dos outros, né? Me acabei de responder a demanda dos outros, mas eu nem me reconheço mais. E quem eu sou agora, né? Onde eu estou agora? Então, a gente poder ajudar a fazer essas leituras de mundo, como nos diz Paulo Freire, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. É o momento de a gente fazer leituras coletivas junto com a escola, desse momento que a gente está vivendo, do que a gente conseguiu construir. No retorno, gente, o primeiro professor, o primeiro pai que, especialmente os primeiros funcionários e professores, colaboradores da escola, tá? Antes da gente falar das famílias, que baixar a máscara rompe o laço social. Porque vai ser muito complicado esse retorno, porque a gente tem medo, né? Todo mundo quer que as escolas voltem a funcionar, só que com segurança. Problemas complexos exigem respostas complexas. As coisas não são simplistas, ou isso ou aquilo. Então, pensar a possibilidade de retorno antes de uma vacina é pensar no maior cuidado, na maior expressão de cuidado que eu tenho, né, com o outro, com o meu colega, e entender que a gente vai fazer processos educativos com a comunidade escolar, mas enquanto equipe de escola, isso precisa estar extremamente amarrado, acordado, né, como um pacto de um cuidar da vida do outro. E aí não tem o discurso de, ai, como tu é paranoico, ai, como tu é exagerado. A gente vai precisar ser muito exagerado, muito rígido, né, no controle sanitário, para que a gente tenha espaço para trocar afeto como precisa. E os olhos nunca vão falar tanto como nesse momento, né? Um trocar de olhar, uma demanda de olhar para o outro também no pessoal. Não vai ser fácil a retomada das interações, nem com as crianças e adolescentes e nem com os adultos. Por quê? Porque a gente já foi se acostumando e criando um jeito de estar em casa, só perto dos nossos, alguns extremamente sozinhos, né, na sua solidão, e a gente vai precisar retomar esse modo de interação mais espontânea, mais natural. E isso parece que é tudo lindo, com flores, não. É difícil, é complexo, demanda flexibilização, demanda tempo. E com tudo isso eu quero trazer para vocês assim a experiência de solidariedade que a escola pode estar oferecendo nesse momento, tanto para as famílias quanto para a sua própria equipe. E esse é o embasamento de qualquer conteúdo que a gente venha trabalhar nesse ano, né? Mais do que qualquer coisa. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Também é o momento da gente começar a planejar, né, esse tempo da quarentena daqui para diante. E a gente poder fazer um planejamento de como a gente gostaria de viver esse tempo da quarentena que se estica. A gente está em setembro e a gente já apagou muito incêndio até agora. Me parece que é um tempo de parar de apagar incêndio e começar a entender, bom, é isso que a gente tem, é desse jeito que a gente pode estar nesse momento e viver, como eu vou planejar esse futuro. E também, especialmente, colocando o olho nas crianças e dos adolescentes, que é o foco do nosso trabalho, honrar a infância e a adolescência. A gente vê alguns países se organizando para fazer circuito de passeios de cachorro de forma segura dentro da cidade, né, com rodízios. E as crianças que estão sem brincar com os amigos? A gente não vai pensar políticas públicas, a gente não vai pensar modos seguros de interação que não coloquem as pessoas em risco, mas, ao mesmo tempo, que priorize quem está em desenvolvimento a poder, primeiramente, de forma mais sanitariamente segura, circular pelos espaços e ter, né, uma retomada das interações, porque a gente sabe o prejuízo que isso causa na saúde mental.
Então, é um tempo da gente pensar dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos espaços, como que a gente vai construir criativamente os próximos meses. Bom, falei bastante, teria mais um monte de coisa para a gente poder conversar, mas acho que eu vou abrir para as perguntas, porque eu acho que eu estourei o tempo, né? Eu acho que a gente ficaria aqui por mais tempo te escutando, Bianca. O quanto tu nos acalenta trazendo a tua fala. A gente lendo aqui várias mensagens, pessoal dizendo tua fala maravilhosa, encantadora, né? E as gurias aqui, muitas colegas trazendo assim o quanto se sentindo dentro dessa tua fala, né? Dessas angústias vindo, né? Eu vou até trazer já aqui uma colocação da Rúbia Porto, em que ela traz o seguinte: me preocupa algumas falas de pessoas que são excessivamente conteudistas. Precisamos de um olhar e ações mais humanizadas dentro das escolas, né? A Manuelita traz uma pergunta. Que tipos de atividades práticas, né, tu sugere para o acolhimento de estudantes e professores no retorno às escolas? O que é o mais simples? Escutar sem pauta. Pergunta, gente, não se quebrem a bolar um monte de dinâmicas e como que a gente vai fazer. Não é o momento, tá? Acho que tem dinâmicas maravilhosas, elas são super bacanas, mas é o momento de dizer e olhar para o outro, dizer como é que você está. A gente poder simplesmente perguntar como estamos nesse momento, como estamos com esse retorno. Duas perguntas que fortalecem e que são estratégias de gestão, tá? A partir da ética do cuidado, isso é um papo longo, mas eu vou tentar resumir. A primeira pergunta é: quais são as ações, as atitudes que fortalecem a nossa equipe, que aumentam a nossa potência de agir, que aumentam, né, a nossa vontade de vida? Quais são as atitudes que nos enfraquecem, que diminuem a nossa potência de agir? Simples assim, tá? Bem simples assim. Com os estudantes, muito acolhimento. Jeitos amorosos, afetivos de primeiro acolher. Gente, se a gente não acolher afetivamente as pessoas, os protocolos sanitários, os treinamentos vão entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Porque as pessoas estão todas, eu digo todas, é todas, com a saúde mental desafiada. E as pessoas vão chegar muito machucadas, muito quebradas, muito angustiadas nesse retorno. Então, primeiro escuta, primeiro acolhe socioemocional do jeito mais simples possível que puder, que é retomando um bom dia, boa tarde, que bom que você está aqui, vamos circular pela escola, do jeito, né, seguro, e o que vocês têm a contar, como é que foi a quarentena de vocês, o que vocês destacam desse tempo. A gente está interessado em saber. Nós temos uma escola que se mantém viva e ela está interessada em saber o que você viveu. Dentro de angústias de perda de espaço de pertencimento, tu encontrar um olhar interessado muda destinos. E depois a gente, bom, ok, nos reconhecemos de novo, a gente se sente aceito, a gente se sente importante, sempre lembrando esses dois sensos de aceitação e importância. Quais as sugestões que a gente tem, que vocês têm? E a gente tem aqui os protocolos para ensinar e treinar. Aí eu tenho um corpo que consegue escutar e consegue entrar num processo de aprendizagem novo. Senão, não funciona. E lembrando, antes de abrir a porta da escola para criança e adolescente, é essencial que se acolha somente os pais, sem as crianças e adolescentes, gente. Senão não vai funcionar. Primeiro tem que educar os pais. E a gente sabe que isso é bem difícil. E bem complicado. Então, primeiro, acolhe as famílias. Bianca, outra colocação da Rosângela, que traz o seguinte: o que dizer e como lidar com os decretos municipais que não respeitam protocolos mínimos de cuidados? Como trabalhar sanidade e ética? Bom, né? Que é isso que tu estás trazendo? Uma associação de orientadores educacionais, né? Que maravilha! São os trabalhadores.
gente. Associação, sindicato, organizar, os trabalhadores precisam conversar entre si para manter né, alguns parâmetros de dignidade de trabalho fundamentais e ter uma fala coletiva e se posicionarem, né? Isso é essencial. Consciência de classe e categoria nunca foi tão importante. Eu gostaria de ressaltar também a colocação da Cláudia Caleiro, né, que ela traz assim, perfeito quanto à tua fala, né? Essa fala me acalmou. Nossas angústias, nossos medos, será que estou dando conta? Um questionamento constante, né? E se estou dando conta, tudo bem. Se não estou dando conta, tudo bem. O que é dar conta, isso. né? O que é o da conta? Vamos sair da lógica de produtivismo, de que eu preciso performar uma professora perfeita, uma orientadora educacional perfeita, uma mãe perfeita. A gente não precisa performar nada, a gente precisa se cuidar. Se cuidar é o cuidado suficientemente bom. Não existe cuidado perfeito, não existe pessoas perfeitas. Isso é uma invenção totalmente capitalista para a gente estar comprando coisas, achando que quando a gente compra coisas, a gente se torna mais perfeito, tá? Ou a gente se ocupa para não pensar. Momento de cuidar, né? E o cuidado, ele é acordo e desacordo, ele é tentativa e erro, ele é na delicadeza da intimidade, na construção de intimidade com o outro, com a sua alimentação, consigo mesmo, com o seu trabalho, com o seu pensamento. Isso demanda tempo, isso demanda respirar, isso demanda baixar a bola, né? Em muitos momentos. Outra colocação da Rosane de Souza é nosso desafio para o acolhimento dos pais, né? Que é isso, naturalmente, vou dizer, o normal no anterior também era bastante difícil poder pegar todos esses pais, trazer para dentro da escola, e um desafio está aí, né? A mais, de repente. Né? Porque nós temos, além desse desafio que sempre foi buscar, trazer esses pais para dentro da escola, está aí agora com essa questão da pandemia, com todos esses cuidados que devemos ter. Das escolas tenha que estar previsto que para uma criança voltar, esse pai precisa e essa mãe precisa participar. Por quê? Porque não é a escola que vai ensinar a criança a usar máscara e fazer lavagem de mãos e protocolo sanitário. Isso precisa vir de casa. A escola vai reforçar e vai colocar como isso vai funcionar dentro da escola. Mas não dá para o pai chegar na porta da escola e dizer, prof, faz ele usar máscara porque eu não consigo em casa. Então, essa criança não está preparada para o retorno. E a gente poder ser muito honesto nesse sentido, muito firme e gentil ao mesmo tempo e dizer, pai, se em casa, se vocês não conseguiram construir essa prática de cuidado, essa criança não está preparada para o retorno, infelizmente. O que é muito grave, né, gente? Porque isso tem, assim, não é preto no branco. Isso tem muitos tons de cinza aí dentro, porque a gente tem todo um contingente de crianças de inclusão também que está sendo esquecido, né? Que não está sendo observado. Mas essa é uma outra live, uma outra conversa. A gente está com o tempo super estourado, né? E eu só queria te trazer mais algo, assim, que eu acho que é isso, assim, a gente vem falando e escutando, né, dos governos, trazendo o polêmico retorno, né, das aulas, mas, assim, como que tu vê também, porque isso, assim, está se falando apenas nesse retorno dos alunos, e o cuidado, quem está falando, quem está olhando, quem está cuidando, que é a palavra que tu trouxe bastante, o cuidar, né, do professor dentro da escola, né? De todo os profissionais que estão dentro da escola para receber. Não tem olhar, não é? Então, assim, entre o público da escola, entre os profissionais da escola vão ter que se acolher, se cuidar para poder receber. Que pesado, mas pesado, não é? Super demandante, complexo, mas a gente pode criar ambientes mais facilitadores de saúde mental na medida que a gente pratica a escuta dentro das equipes, né? Então, antes de acolher, gente, uma coisa escalou na outra. Antes de acolher os professores, equipe, se enxerguem de novo.
se acolham de novo, resolvam e reconciliem os problemas internos que são inevitáveis nesse momento, né? Para ter um alinhamento, para ter uma postura um pouco mais generosa, mais compassiva uns com os outros também, para depois a gente poder criar práticas sem ansiedade, né? É a clássica e já batida metáfora da máscara de oxigênio do avião, né? Primeiro eu ponho em mim para depois botar no outro. Quero agradecer muito o convite e a possibilidade também de estar aqui com vocês. É uma alegria, acho que é um papo que não termina, né? Deixo os meus contatos aí também, quem quiser continuar conversando e dialogando. No domingo, a gente vai ter uma live pelo Instagram da Vínculo, consultoria sobre dependências digitais na infância e adolescência, com o Sócrates Salvador, que é um neuropediatra. Então, quem quiser também acompanhar, e tem outras agendas aí de conversas e formações nos próximos dias. Se tu tiver algum card, algum material para nos passar, a gente também coloca na página do Face da UERGS. Bianca, quero te agradecer muito pelas tuas palavras, tuas colocações. Nossa, foi muito bom te ouvir, e eu acho que é isso, o que a outra colega trouxe, assim, tira um peso também da gente, né? Porque por mais que a gente faça a reflexão contrária, de que não é bem assim, então tô indo, acaba ficando pesado o contexto do trabalho, né? Gurias, colegas, gostariam de trazer também uma palavra para a Bianca? Passo a palavra a vocês. Ai, Bianca, o Noevat te agradece, né? Foi maravilhoso as colocações, assim, as tuas palavras, eu acho que trouxeste várias sugestões e ideias de como a gente pode trabalhar isso junto aos professores, né? Como orientadores ou como gestores, né? Então, esse se cuidar, este se olhar, eu acho que a roda de conversa, do não julgar, de ouvir o outro e compreender, foi muito importante. A gente agradece. Helena? Eu gostaria de trazer também o que proporcionou para nós toda essa discussão é a gente se situar, né? Porque muitas vezes, como tu disseste mesmo, apagamos incêndio, mas não nos situamos na verdadeira importância que nós temos para as pessoas com as quais a gente convive, né? E a gente esquece dessa importância que tem, né, para essas pessoas, tanto na família quanto na escola. E na escola é muito mais essa importância, ela é, assim, necessária, né? Se sentir importante na vida da escola, o orientador educacional tem que estar com a sua autoestima, assim, muito elevada. Eu acho que foi muito bom nesse sentido a tua fala, tá? Então, resgatar a importância do nosso papel, o papel da escola, junto às famílias, né? Eu acho que foi espetacular. Obrigada, Bianca. E te desejo, assim, muito sucesso nessas tuas andanças aí, por essas lives, que traz muita coisa boa para todo mundo, tá? Obrigada, queridos. Que a gente fique bem e com saúde. É isso aí. Quero trazer aqui as localidades em que o nosso público aí, os participantes foram trazendo. Bianca, só para te trazer assim, todo mundo agradecida e trazendo a palavra excelente pela tua fala. Agraciados. Então, vamos lá, temos o Noivate aqui conosco, né, todo o núcleo, Lajeado, Imbé, São Bernardo do Campo, Estrela, Esteio, Encantado, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Bento Gonçalves, Pelotas, Arroio Grande, Uruguaiana, Caxias do Sul, Bagé, Osório, Vacaria, Santo Ângelo, Canoas, Santo Ângelo, aqui de novo, Porto Alegre, Sobradinho, Cerrito, Teutônia, Canguçu, Boqueirão do Leão, Osório,
Se eu não pulei nem Santo Cristo, Paraíso do Sul, Cruzeiro do Sul, é com muita alegria, assim, que eu trago todas essas localidades e é importante que nosso papel é esse, poder levar essa fala da Bianca e tantos outros convidados que já passaram por aqui. Giovanni e Helena, vamos indo para o final, querem trazer o fechamento de vocês? E depois eu fecho. E a gente só quer agradecer a participação de todos, né? Os que estão assistindo a nossa live, também a UERGS, né? A diretoria central que nos ajudou e nos apoia sempre, né? E aos meus colegas do Noevat também, pelo apoio e pela confiança que depositaram em nós para esse momento, né? Então, muito grata e muito feliz por poder estar participando desse momento. Eu também agradeço ao Noevat pela oportunidade, ao Elis pela participação neste momento. Maravilhosas as colocações da Bianca, aos meus colegas também, terceira coordenadoria de educação, onde eu atuo. Então, um abraço para todos, muito obrigada. O nome do livro. Legal, estava o pessoal querendo. Bom, Bianca, certas de que teremos algumas outras parcerias aí pela frente, né? Se Deus quiser. Quero agradecer, então, a todos. Continuemos nos cuidando, importante, e cuidando também dos nossos, certo? Um abraço grande e uma boa noite a todos. Tudo de bom. Tchau.